Oeste com Elas em Entrevista, aqui no estúdio com a gente, ela, jornalista, conseguimos trazê-la, Mônica Salgado, bem-vinda, nossa admiração, você já está aqui enfeitando também Imagina, o estúdio. Obrigada, admiração totalmente recíproca, fiquei tão feliz que deu certo, quero voltar mais vezes, viu, Firmino? Você fixa também, fica a dica. Obrigada por me receber, gente, é um prazer. Obrigada mesmo. Nossa, eu tinha separado aqui para começar a conversar com você sobre alguns temas que a gente está sempre tratando da política, porque você fala muito bem sobre alguns casos, mas eu tenho que começar falando sobre um vídeo que eu vi seu sobre autoestima, porque você tá tão linda e por onde passa recebe tantos elogios, né? Sempre bem vestida, bem maquiada, com uma postura legal. Então conta pra gente qual é o segredo de ter uma boa autoestima, manter, né? Porque é um trabalhinho, eu imagino, uma prática constante pra gente conquistar isso aí. Olha só, por mais clichê que seja, não dá para falar em autoestima sem falar em autoconhecimento. E aí, autoconhecimento, cada um vai ter a sua fonte. Eu sou super da terapia, eu sou do time do dedo na ferida. Adoro. Não me venha com receitas fáceis de Ho'oponopono. Eu não... Enfim, gente, respeito quem faz, mas assim, eu sou uma pessoa que preciso ir até o fundo do poço e eu preciso de Freud, eu preciso de análise, eu preciso de uns conceitos mais profundos. Há 20 anos que eu faço. Então, eu acho que para mim foi ali a base que fundamentou eu conseguir olhar para mim e entender que eu, você e todo mundo somos esse pacote de defeito, de qualidade. E mais, os defeitos importam tanto quanto as qualidades, porque eles nos definem tanto quanto. Então, quando você entende esse jogo de luzes e sombras de que todo ser humano tem, acho que fica mais fácil você ser mais gentil com você, e isso totalmente, pode parecer um clichê de novo, mas totalmente reflete no seu exterior. Não, Quando não é você tá clichê, bem, você não. tá resplandecente, é claro que ter um amigo cabeleireiro faz muita diferença, é claro que eu malho todo dia, é claro que eu tento ter uma alimentação mais ou menos regrada, e isso também faz muita diferença. É tudo parte de um autoconhecimento também, Total. né? Você entendeu que isso é necessário para você ficar do jeito que te faz feliz. Isso vale, inclusive, para moda, né? Que é a área de onde eu venho, eu tenho essa formação em moda. E você entender também seus pontos fracos e fortes. Quando você se olha no espelho, ó, se eu colocar uma minissaia, eu tenho perna curta, não vai rolar, Sim. tem que ser... Então, você vai se entender. O autoconhecimento realmente é a base para que você possa ser, para usar essa expressão da moda, a sua melhor versão. Então, olha, você acertou, tá na sua melhor versão. Gostei muito do look rosa. Deixa eu ver aqui o sapato prateado. Tem que Já quero. Para dar aquele toque de brilho. Linda, que combina com o colarzinho, com a correntinha, com os isso. diamantes, com também os anéis. Tudo ornando. Ficou ótimo. E agora Rosa. o ruivo, né? Fica Tá a dica. linda. E agora com o esse tom. ruivo. Eu tô escolhendo todas as minhas roupas a partir do ruivo. Eu já Agora. tive o cabelo ruivo. Você já teve? Desse seu tom. Porque Marina você é Helena. branquinha, fica lindo, eu já certeza. tive de tudo. Eu já tive ruivo, louro, tudo, até que eu adotei o meu natural. Que é o Nossa, não natural. imagino você loira. Mirelle Não, Scatolin. e cabelo Também não super imagino. Queremos curtinho. fotos, queremos fotos. Quando a Luna A nasceu, Mirelle eu tive- Scatolin vai ter que fazer esse levantamento ainda essa levantamento. semana. Queremos É bom fotos. que Essa ao pesquisa. longo Ruiva, das famílias loira, tem morena. tudo ali. É muito Legal, você legal. fica linda. Você tem uma pele bem branquinha e mais rosadinha, né? É, eu não entendo muito desse estudo, mas acho bem interessante de fazer o das cores, É, né? o contraste. A coloração Muito bem pessoal. ruivo A você. coloração pessoal, exatamente. A Não Paula sou me dá uma expert, dica às mas- vezes, né? A Paula fala que eu fico bem de claro. É, porque você tem baixo contraste, tem isso. Quando a tua pele e o teu cabelo... Baixo contraste? Baixo contraste mas agora? não é sem ofensa, é do contraste. jeito Né, bom, que tá é o bem vendo? contraste? Toda dourada, você é toda dourada. Por não é exemplo, a isso? Má, ela tem alto toda contraste, que a dourada. pele é muito branca, a sobrancelha mais escura e o cabelo escuro. Então ela fica ótima com cores mais escuras, que repetem o tom dela pessoal, entendeu? Olha a pauta, olha o que virou a pauta do Adorei, programa. adorei. Deus Ô, do Mônica, deixa eu aproveitar aqui uma outra coisa que... a Paula vai entrar na política para Tá. não parecer o meu viés. Faz da isso, política Paula, pela fazer. gente. Eu queria te falar de família. Eu acho tão legal, não necessariamente no seu feed, mas os seus stories são tão lindos. Você Sua acha? relação com seu filho, com seu marido. Eu acho isso demais, porque as pessoas às vezes perguntam, pô, será que para ser uma boa profissional a gente precisa abrir mão de coisas tão incríveis como o relacionamento, a maternidade? E eu vejo que, lógico, a gente nunca equilibra nada, mas eu tenho uma super admiração pela forma também como você se dedica a isso. Eu queria te ouvir um pouco. Lembrando que a Obrigada. Mônica é casada com o Afonso Negro, que já é famosão no Brasil todo, né? Cantor, sim. que a gente admira demais também. Era o meu ídolo, inclusive, É, claro. sério? Eu fui em show do Dominó, eu Ai, faz parte conta da pra minha gente como infância. foi isso também. E aí, quando eu encontrei com ele, quem foi falar com ele fui eu. Boa! Sim, eu tinha 18 anos, a gente tá casado, a gente tá junto há 26 anos já, né? 26 anos. Fizemos agora 20 anos de casados. Então, basicamente assim, meu primeiro e único namorado da vida. Ele não, né? Que ele já era bem rodadinho, né? Quando me conheceu. Melhor assim. É, verdade. Mas ele é o meu único marido. Então, eu acho que quando você tem um relacionamento longo,
todo mundo fala que a decisão mais importante e impactante que você toma na sua vida é você escolher seu companheiro. E, de fato, ainda mais eu que conheci ele tão nova, tão jovem, o tanto que ele me moldou, assim, com as histórias dele. Eu era uma universitária, eu estava no meu 2º ano de faculdade. Quando eu conheci, ele já tinha apartamentos, ele começou a trabalhar com 8 anos. Então, é tão bonito, eu acho, esse processo de um moldar o outro, né? De um emprestar para o outro características que são suas. E aí você vira... As psicólogas vão me matar. Mas você vira meio que um corpo só. Claro, cada um tem a sua individualidade, você vai seguindo na paralela, mas é tão bonito que você vai se interseccionando ali nos momentos mais importantes da vida. E a gente tem um filho só, que é o Bernardo, que tem 14 anos, tá naquela fase desafiadora da adolescência. Pré-adolescente? É pré-adolescente, ele tá naquele limbo, né? Que ele não é mais criança, pelo amor de Deus, não chama ele de criança. Nem brinca. Mas ainda não é exatamente um adolescente. E é curioso você falar disso, porque as pessoas sempre veem a nossa vida muito mais floreada do que ela é na vida, que ela é na realidade, sempre. E eu tive muitos dilemas, assim, desde que eu engravidei do B, porque quando eu engravidei do B, eu trabalhava na Vogue na época. Eu era redatora-chefe da revista Vogue. Olha que legal. E era um trabalho, assim, infindável, gente. Se fosse nos tempos de hoje, acho que nem poderia ver, porque a gente virava madrugada sempre. Então, era um trabalho bem puxado. E eu engravidei do B nessa época, e que eu estava trabalhando muito. Tive o B com 1 ano de idade do Bernardo, eu assumi a revista Glamour, né? A gente trouxe a revista Glamour para o Brasil, que era super legal. Foram 5 anos de revista Glamour. E eu, sim, perdi muita coisa dessa primeira infância do meu filho. Perdi. Eu coloco perdi entre aspas, porque quando você é guiada ali por um objetivo, você está perdendo em nome de ganhar lá na frente, né? De ganhar no médio e no longo prazo. Mas eu, de fato, assim, quando eu olho para trás, eu gostaria muito que alguém tivesse me chacoalhado e falado, vai passar tão rápido, curte mais, vai passar tão rápido, deixa de ir a uma reunião, não vai ter problema, manda alguém no teu lugar. Mas eu tinha tanta sede, eu tinha tanta paixão pelo meu trabalho, que para mim era muito difícil, assim, sabe, fazer essas concessões. Então, quando eu olho para trás, eu tenho alguns arrependimentos que hoje eu tenta compensar um pouco. Faz parte. Do meu jeitinho. É assim mesmo, né? Você vai trabalhando por crédito e débito, né? Eu sempre falo isso. Você tá numa semana, você trabalhou muito, você tá em débito. Daí na outra, você já tira uma folguinha, aí você faz a sua poupancinha de amor. O pessoal tá aqui no chat perguntando, pedindo pra você ser nossa consultora de moda fixa aqui, porque já tem um monte de pergunta, inclusive daqui a pouco você responde, por favor. Peça pra ela uma dica pra moda plus size. Mas eu quero cantar, corta pra mim que eu vou cantar agora. Manequim, seu sorriso é um colar de marfim. Então, Afonso encontrou o colar de marfim dele, né? Clássico, a manequim dele, ó. Que legal. Eu cresci ouvindo, imagina, muito Dominó, acompanhando o Gugu, eles iam muito, né? Pensa que sou só eu? Vocês têm que ir no show, vou chamar vocês. Mas são facinha. Fala, você. Mônica, vamos entrar no assunto que explodiu quando você fez o vídeo da Débora, que foi pra todo lugar, furou a bolha e todo mundo ficou sabendo desse caso através das suas palavras, da descrição de tudo que aconteceu com a Débora. Comenta um pouquinho sobre como foi isso. Foi uma coisa totalmente inesperada, né? Eu vi um depoimento que tinha sido gravado por uma jornalista, não me recordo o nome dela, mas eu dei o crédito bonitinho no vídeo. Eu estava até viajando, eu estava numa lua de mel com meu marido, uma luazinha de mel que a gente tirou. Tanto é que, assim, eu gravei o vídeo sem nenhuma condição de luz, sem nenhuma condição de áudio. Foi uma coisa, amor, foi ele que gravou, inclusive. Amor, grava aí no teleprompter, vira o celular pra mim, ele ficou de tripé. E eu gravei. Eu não tinha ideia, eu sabia que era um vídeo que tinha um potencial bom, mas eu não tinha ideia de que ele viralizaria como foi, assim, todo mundo... Muita gente importante repostou. A Karina Michelin que fez, não é? Eu não me recordo o nome dela, deve ser, ela, né? Que é bastante conhecida. E aí, quando chegou até mim, eu falei, que jeito interessante de contar essa história em primeira pessoa. E ela dividiu o texto, deve ter sido ela que escreveu, de maneira muito impactante. Então ela começava assim, a Polícia Federal bateu na porta da minha casa. Não tem como você não... E todo mundo que viu o vídeo, que foi impactado, falou assim, quando você começa a Polícia Federal... Falou, o quê? A Polícia Federal bateu na casa Mônica? Foi por conta de corrupção? Exato. Gente, graças a Deus, ó, meu marido fala... Tráfico? Meu marido fala assim pra mim, você para de gravar esses vídeos. Você para de gravar esses vídeos. Eu falo assim, mas a minha vida é tão limpinha, eu não tenho nada pra esconder. Ele fala, para de fazer esses vídeos que vão achar. Se quiserem, vão achar. É porque a gente se expõe, né? Ele fica super temeroso. Claro. Com razão, né? Mas aí quando eu vi, já gravei, já fui, já desabafei, já tá lá, e daí não apago mais. Mas enfim, foi surpreendente a maneira com que reverberou, mas acho porque ela trouxe essa história de uma maneira super humanizada.
né? Super emocional. E acho que isso toca as pessoas, porque a gente vive num mundo que a gente é tão bombardeado de números, dados, falcatruas, histórias horrorosas que a gente tem diariamente no nosso país. Então, quando a gente vê um aspecto, assim, uma leitura um pouco mais humanizada, que te toca de um jeito diferente, eu acho que a recepção é mais aberta. E eu acho que talvez seja isso que tenha tocado, não só indignado, mas tocado mesmo, sabe, o coração das pessoas. Pelo menos quando eu vi, eu falei assim, nossa, mas a Mônica, né, que nem todo mundo fez isso. Só que aí você prende atenção, aí você percebe que é a Débora. Aí você fala, gente, isso aconteceu com a Débora, aí você começa a ficar mais impressionado ainda. Porque daí você realmente tem o lance da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Quando a história está humanizada em primeira pessoa, ela realmente tem o poder ali para te transformar, para te colocar naquele drama, né? Então acho que você enxerga de maneira diferente. Aí eu acordei no dia seguinte, eu lembro que eu estava no fuso, né? Aí eu acordei no dia seguinte e falei, amor, você não tem noção como é que tá esse vídeo, tipo, o Bolsonaro repostou, sabe assim? Olha! Foi muito legal, eu fico muito grata de ver que esse post absolutamente ali descompromissado, em princípio, tenha ajudado a levar essa história. Chegou até o Fux, né? Chegou? É verdade. Quem sabe? Vai que é muito provável, né? Do jeito que viralizou, Pode ser, Eles são ligados também. É. Queria que a Mônica falasse com a gente também, que já vi você comentando sobre a cultura woke, né? Que a gente passou tanto tempo comentando, agora começa a morrer, a perder força, todo mundo percebendo que é um exagero, muitos casos uma bobagem. Por exemplo, vi você já falando sobre linguagem neutra, você que é uma excelente comunicadora, e que se você pusesse aí nesse balaio agora dessa resposta também, um assunto que vai pôr fogo no chat, porque eu sei que os homens se manifestam muito sobre isso. Ai. Medo que os homens estão de se relacionar atualmente e serem, né, acusados, culpados, né, de crimes graves. Como que você vê essa pegada, cultura woke, linguagem neutra e os homens assim assustados? Melhor nem falar que ela é linda, que vão falar que eu tô assediando. Se encostar pode virar um assédio sexual, né? Verdade, é fato. Não, eu acho que as duas coisas estão bem interligadas mesmo, as três coisas, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre a masculinidade, justamente por ser mãe de um adolescente e, claro, por me informar e saber o que acontece no mundo. Claro que tem casos estarrecedores de feminicídio, que é uma vergonha ainda a quantidade de casos de feminicídio que a gente tem no Brasil. Mas conversando com amigos que são CEOs, amigos que têm cargos de comando em empresas, e vendo o mesmo discurso que meu filho traz da escola, a gente vê que está acontecendo uma insanidade hoje no mundo, que até, acho que foi o Thiago Vera que resumiu dessa forma. A masculinidade está patologizada. É como se ser homem hoje é uma patologia, é uma doença a ser combatida. Se for homem branco, hétero e cis, então você é um grande pecador. Você é o opressor. Né? Então você vê que os homens realmente eles estão num momento que eles estão perdidos, pedindo desculpas por ser quem são e frouxos. Frouxos. Gente. Né? Então assim, eu vejo, por exemplo, meu filho me contou uma história outro dia que aconteceu, uma coisa absolutamente banal, mas as meninas de 13, 14 anos, elas estão reproduzindo discursos e usando termos que provavelmente elas nem sabem, que eu não sei se elas ouvem em casa ou se elas ouvem no noticiário, mas elas usam expressões como assédio, elas falam que elas são feministas e tudo bem, você vai me falar, bom, que bom que está tendo uma educação de base, que está sensibilizando para temas que são importantes, mas levando para esse extremo. Então outro dia estavam todos eles saindo felizes pro recreio, imagina, toca o sinal, pá, recreio, e aí todos se galfinham ali na saída da porta da sala, e aí uma menina vai até a diretoria acusá-lo de assédio, porque ele, sem querer, colocou ali, não sei onde é que colocou a mão no peito, ou raspou, ou na perna. E aí, eu acho que é um indício, né, um termômetro de tanto que a nossa sociedade está doente. E os homens, hoje, talvez, acho que foi a Morgana Klein que também falou isso outro dia num texto, um post maravilhoso dela sobre masculinidade, que ela falou assim, a masculinidade hoje, ela está se tornando um conceito a ser negociado. Não é mais uma identidade. Então é como o homem estivesse negociando ali com a mulher, eu posso ir até aqui? Mas até aqui você vai ficar. Isso. Mas se eu te elogiar é assédio? Perde a graça, mas se eu chorar eu sou fraco? Mas se eu fizer uma gentileza eu sou opressor? Não. Então assim, os conceitos estão tão confusamente ali misturados. E aí eu acho que no topo disso tudo você tem a cultura woke, que como você disse, felizmente eu acho que já está arrefecendo, não sei se vocês concordam comigo, mas tem várias empresas que estão revertendo, que tinha, né, a política DEI, a política woke, e agora elas estão voltando atrás. O DEI pelo MEI, né, trocando o DEI pelo MEI, tem, inclusive lá fora, né, e também, claro, aí você vê, vocês estavam falando de Vale Tudo, né, o Firmino estava falando de Vale Tudo, e Vale Tudo de novo,
apesar da gente viver todo esse arrefecimento que a gente está vendo, vale tudo aposta, cultura woke na veia. Aí depois não entende por que patina no Ibope. Exato. Não viram o fracasso do filme da Disney, como é que é? Da Branca de Neve. Quer dizer, uma insistência ali no woke, as pessoas não compram mais essas ideias, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão aprendendo a pensar com a cabeça delas. Então, eu vejo com muita alegria que realmente está tendo esse isso tem Eu só tinha separado uma matéria, a gente pode falar ao longo dessa semana, é da Folha de São Paulo, agora de 10 horas atrás. Supremo Tribunal Federal invalida leis municipais que proibiam linguagem neutra em escolas e serviço público em escolas. Gente, Marina. É o fim dos tempos. Não, eu queria explorar mais um pouco sobre isso. Eu assisti a adolescência e fiquei bastante impactada, né? E eu digo que foi uma montanha russa, né? Porque primeiro a história é chocante mesmo, né? O assassinato do menino e tal. Mas depois eu me senti que a série estava me levando para um lugar que eu não deveria ir, sabe? Que é exatamente isso que você falou. Parece que tem um certo... Né, de alguma maneira é proposital trazer essa questão da masculinidade tóxica, desse absurdo que se transformou. É lógico que traz vários desafios, por exemplo, a questão das redes sociais, que às vezes, né, muitas vezes os adolescentes estão ali, não estão socialmente interagindo, e isso pode trazer outros comportamentos. Então, acho que tem alguns avisos ali, alertas, que são importantes. Inclusive a questão de, às vezes, deixar para a escola um trabalho que precisa ser feito dentro de casa, porque hoje a gente sabe que tanto as escolas públicas quanto privadas carecem disso. Nada substitui a família, os valores ensinados dentro de casa, a supervisão que a gente tem que fazer das nossas crianças. Mas, por outro lado, Mônica, eu senti esse negócio aí, de estar sendo jogada para essa coisa de que, menino, né, essa masculinidade tóxica e essa reprovação de certos comportamentos. E a gente está criando homens afeminados, né? A gente está mudando. Cadê a testosterona, gente? É o cropped, é a unha pintada. E, de novo, tá tudo bem, cada um vai exercer a sexualidade do jeito que mais, né, for conveniente para si. Mas eu senti exatamente a mesma coisa. Acho que a cena mais impactante, que é a cena dele com a psicóloga, né, do garoto com a psicóloga, existia aquela tendência, aquele viés dela de convencê-lo, e convencer a todos nós que o pai dele era misógino. Que era uma coisa que eu olhei aquilo e falei assim, gente, mas houve algum sinal? A gente não conseguia, então, aquela forçação de barra para levar a audiência a taxar o pai como misógino e achar todos os pais de adolescentes, porque eu acho que o grande efeito colateral foi esse, todos os pais de adolescentes saíram ali daquela série achando que os filhos podem ser potenciais assassinos, por estarem inseridos nessa cultura de masculinidade tóxica. Então eu achei realmente bastante enviesado e também bastante simbólico do que é essa sociedade hoje, né? Que busca vilanizar realmente os homens, e que busca também dividir o mundo, todas as questões do mundo, em questões binárias, né? Que é o homem contra a mulher. Então, se o homem oprime, a outra é oprimida. Então, tem o patrão e tem o empregado. Aí tem o branco e tem o preto. Então, todas as questões resumidas a isso. Então, eu acho que faz parte desse raciocínio maior de que todo homem é abusador, de que todo homem é um potencial, pode usar a sua masculinidade de maneira agressiva, para diminuir a mulher. Aqui no chat o Marco diz, hoje você não pode nem dar um sorriso para uma mulher, paquerar é um perigo. Também sobre a cultura woke, Hollywood caiu por causa dessa tolice. E um outro rapaz, na academia nem olho para a mulher, pois vou ser acusado de algo por olhar. Sabe que eu vi na internet, principalmente no X, depoimento de muitas mulheres falando que os homens não chegam mais. Não chegam. Não vão pra balada, elas tentam fazer uma conexão visual, não conseguem nada, vão embora e gravam vídeo e falam assim, o que está acontecendo com os homens? Porque eles são frouxos. Tá aí a explicação. É medo, pânico. E olha que coisa engraçada, meu filho está com 14, na geração dele, na classe dele, tem as crianças, os adolescentes de 14 e de 15. Na minha época, não sei vocês, a gente com 15 anos, a gente já namorava, já tinha beijado na boca, já namorava, né? A gente tinha ali os nossos flertezinhos, andava de mão dada no recreio, eu lembro disso. Essa geração... Isso está acontecendo bem mais tarde. Não sei, com 16, com 17, com 14, 15 anos, ele falou, mãe, as meninas não querem saber, a gente nem
A gente nem fica junto, viaja, é a turma de meninos e a turma de meninas. As meninas não querem saber. Quando a gente encosta, elas fazem assim. Nossa, E não sério? é como se a sexualidade não Caramba, estivesse que ponto. acontecendo. Está porque acontecendo. o consumo de pornografia, todo o resto Tá sendo continua. reprimida. Então, não é que não se... Né, tem isso também, porque às vezes eu acho bom que a infância seja, né, de alguma maneira Sim. aproveitada. E óbvio que a sexualização antecipada traz vários problemas. Mas a gente está criando uma certa disfuncionalidade nessa questão toda, né? Reprimindo, né? Um sentimento que é tão humano. Quer dizer, eles não têm coragem de trazer à tona, de colocar para fora, com esse receio enfim, de serem taxados, como já aconteceu, né, no caso que eu contei para vocês, de assediadores. Quer dizer, essa palavra na boca de uma garota de 14 anos é O sério, aluno da né? USP, que acabou sendo expulso, utilizaram isso, a própria namorada retirou a queixa, mas por ele ser um aluno de direita e defender isso, mesmo com as notas máximas, mesmo com a justiça intervindo e barrando a expulsão, foi expulso. A pobre criatura, um cara de direita na USP. Precisa ser muito guerreiro, né? É uma... Eu na PUC, na minha época, me formei nos anos 2000, já foi um jornalismo na PUC, eu já era completamente fora da curva. Ó, o pessoal elogiando demais, claro, a sua beleza, a sua conversa, os temas, braba de falar, escreveram aqui. E agora, olhando, tô te achando parecida, sabe com quem? Com quem? Com a Victoria Beckham. Ah! Já te falaram? Não sou a primeira? Já, me sinto muito elogiada. Ah, eu acho ela linda A também. gente já teve cabelos muito parecidos, e daí em momentos a gente ficava bem mais parecida, né? Agora ela faz tempo que ela usa cabelo comprido, mas acho ela uma mulher admirável. Falando em cabelo, temos ou não temos? Uau, não Gente, que lindo de cabelo curto. Não é inteligência artificial. Isso aí é quando eu tava Não é inteligência lá artificial, no Ministério ótimo. da Economia. É? A Marina no Ministério da Economia. Gente, privatizando linda! tudo, é. Eu não Super te moderna. reconheceria. Pois é, agora que a gente já acostumou Meio assim, né? 60s, assim, Uau! lindíssima. Amei, jamais Muito pensei. legal, obrigada. Interessante. Viu, Vocês Gui? Fez nossa preferem? alegria Vamos aqui. deixar a enquete. Enquete, Agora, pelo amor de enquete. Morena com cabelo comprido, cabelo curtinho loiro e ficaremos de trazer ruiva. A Mirella falou que vai buscar lá no outro mundo, no outro planeta, se for necessário. Mas olha, precisamos encerrar porque agora é 12:02, mas você que vai voltar. pena. Eu vou voltar, claro Pra que você sim, é com todo fácil vir prazer. aqui dar um pulo? Porque se for, já pode virar habitué. Ai, Você tá não. no interior, né? Eu tô no Alphaville, eu moro no Alphaville. Nada exatamente fácil vindo do Alphaville, Sim, mas transitão, né? tudo depende do quanto você quer. Queremos muito. Queremos muito. Obrigada, Ou gente. se você quiser, às vezes, entra remoto, Ah, papear isso um também é pouco. legal. Vamos? Isso também é bem A legal, gente vai fica mais combinar. fácil. Vou Pessoal adorar, no chat, obrigada. deixa aí. Querem a Mônica mais A Mônica é ótima, convidem mais mulher interessante. Tá parecendo a Capitã Marvel. Marina, linda dos dois jeitos, gata demais. Parabéns vocês, lindas e sábias. Marina, quero ela morena. Mais uma vez da Capitã Marvel. Daí a Laís, esse é o resultado feminismo exagerado, pronto. 12:04. Pessoal, precisamos ir nessa. Muito obrigada por Obrigada ter mais uma vindo. vez, gente. Mais sucesso pra vocês. Não, sucesso cada vez mais pra você. Continue com os vídeos sim, obrigada. tá? Manda um abração pra família. Conta com a nossa torcida, que vocês sejam cada vez mais saudáveis e felizes. Obrigada, igualmente. Tá.